Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Coordenador da Comissão de Trabalhadores do INEM, seja bem-vindo. É curioso que tenha começado por falar neste pico e utilizou mesmo esta palavra pico, porque nós, de facto, em Portugal, há 29 dias que vivemos um pico de mortalidade. E há poucos minutos tivemos o Sr. Primeiro-Ministro lá em cima, no Parlamento, na sala do plenário, a tentar convencer todos os deputados e os portugueses de que o que se passou com estes 3 portugueses que morreram à espera do INEM eram casos isolados, eram casos esporádicos, tentando ocultar aos portugueses que nós estamos, de facto, a viver um pico de mortalidade desde o dia 10 de dezembro. Portanto, todo o sistema de saúde em Portugal está sob pressão e não está a responder bem. O INEM, obviamente, também não está a responder bem porque nunca respondeu. O Sr. Coordenador acabou de dizer que, pelas suas palavras, nos últimos 8 a 10 anos existia falta de recursos humanos, abandono de médicos, enfermeiros e técnicos e incapacidade para cumprir os turnos. Portanto, o que eu lhe perguntava era muito simplesmente se há tanto tempo que a Comissão de Trabalhadores tinha isto identificado, que os sindicatos também vinham aqui ao Parlamento dar nota nas audições da saúde de que existiam essas incapacidades. Como é que explica que o governo de António Costa tenha reconduzido Luís Meira em 2023, depois de ele ser já presidente desde 2015, desde o início da geringonça, que em 2023 ele tenha reconduzido o INEM, já com tantos escândalos, já com tantas pessoas mortas, já com tanta manifesta incapacidade? Consegue-me responder a isto? Sr. Deputado, eu, relativamente a isso não consigo responder. O Sr. Dr. António Costa provavelmente responderá melhor que eu. Mas, efetivamente, o Dr. Luís Meira foi reconduzido numa altura, aliás, foi nomeado numa altura de transição em que era necessária alguma paz social que ele conseguiu trazer, mas a partir daí para a frente não houve desenvolvimento, não houve aposta, não houve nenhum desenvolvimento positivo no INEM. Foi sendo feita uma gestão do dia-a-dia, por assim dizer, sem inovação. Sabe porque é que eu lhe pergunto isto, Sr. Coordenador? Porque, de facto, o Dr. Luís Meira, que foi Presidente do INEM durante esses anos todos, nunca se queixou aqui na Assembleia da República e veio cá em várias audições, nunca se queixou da retirada dos milhões de euros que o então Ministro das Finanças ou vários Ministros das Finanças fizeram ao INEM, tanto pelas cativações, tanto na altura da pandemia, como na retirada dos famosos 125 milhões de euros ao orçamento do INEM. O Dr. Luís Meira nunca se queixou até à data em que foi demitido e que, portanto, depois acusou a tutela dessa incapacidade de gestão, dizendo que a culpa não era dele, a culpa era da tutela que lhe tinha retirado dinheiro. E também ontem tivemos aqui o Dr. Rui Lázaro, o Presidente do STEP, imagino que tenha visto a audição, que se dirigiu a este problema, ao aumento dos ajustes diretos, ou à recorrência dos ajustes diretos neste Instituto. E falou especificamente nas seguranças, na compra de equipamento, e eu até ia acrescentar outro assunto, que é o assunto dos helicópteros, porque também sabemos que este assunto dos ajustes diretos, não foi falado ontem, mas entra dentro desse capítulo dos ajustes diretos, que era utilizado de sobremaneira pelas palavras ontem do Dr. Rui Lázaro. A Comissão de Trabalhadores revê-se nesta opinião de que existem muitos ajustes diretos no INEM? Sr. Deputado, há ajustes diretos que têm que ser feitos, outros deve ser por concurso. E eu quero acreditar que qualquer Presidente do INEM, qualquer Conselho Diretivo, não analise compra a compra, ajuste direito a ajuste direito, e que se baseie nos seus dirigentes intermédios, que é para isso que eles lá estão. E isso volta à minha questão inicial, que é a falta de competência e a falta de qualidade dos nossos dirigentes intermédios. Mas, efetivamente, há aqui ajustes diretos que não deveriam acontecer. E já que fala nos helicópteros, deixe-me dar-lhe um exemplo muito recente, e não tem a ver com o Dr. Luís Meira, tem a ver com o Conselho Diretivo que veio entretanto, que foi uma situação que, como sabe, soubemos há pouco tempo, houve um ajuste direto, ou melhor, houve uma necessidade do helicóptero de Évora ter manutenção e limpeza, que faz parte, temos aquela base e temos um acesso ao helicóptero que não tem portão, portanto não tem vedação e, portanto, há necessidade de fazer uma limpeza, e eu próprio, identificado essa situação, pedi ao Conselho Diretivo para intervir, e aquilo que foi feito foi um ajuste direto para a limpeza. Quando se veio a perceber, no final do ano, que a limpeza estava já adjudicada dentro do contrato dos helicópteros.
Portanto, estamos a falar aqui de um ajuste direto, um pagamento de algo que já estava contratualizado com a GolfMeio. Portanto, este é um exemplo de como, muitas vezes, os dirigentes intermédios têm e propõem ou ajudam os conselhos eletivos de forma errada. E depois dá nestas incongruências ou nesta ilegalidade, para não dizer outra coisa. Sim, obrigado, Sr. Corredor. Eu registrei aqui até que há pouco tinha dito que os dirigentes intermédios do INEM, na sua perspectiva, e portanto na perspectiva da Comissão de Trabalhadores, eram de qualidade fraca, portanto acredito que isso possa entrar aí, mas gostava de ir um pouco mais atrás nesta questão dos helicópteros, porque nós sabemos que em dezembro de 2023 ficámos a saber que os helicópteros que operavam a partir de Viseu e de Évora deixariam de funcionar à noite. E ficámos a saber disto porque o INEM tinha deixado de caducar o contrato dos helicópteros. Ou seja, existia um contrato, teria que se precaver a abertura de um outro contrato e o INEM não fez essa abertura desse contrato. Porquê? Porque foi fazer a seguir um ajuste direto. Como o ajuste direto fica na mão da empresa, o serviço deixou de passar a custar 7,5 milhões de euros e passou a custar 12 milhões de euros, mas só com 2 helicópteros permanentes. O que é mais intrigante aqui é que a empresa que ficou a ganhar com esta incapacidade, com esta incompetência, digamos assim, do INEM, era uma empresa chamada Avincis. Mas a Avincis também já tinha sido conhecida por se chamar Babcock. É esta mesma empresa que tinha, ao mesmo tempo, um contencioso tributário com a INEM e que tinha contratado há pouco tempo um escritório de advogados por 121 mil euros para dirimir este contencioso com o INEM. Esta mesma Babcock que já tinha pago um curso, imagine-se a quem, ao Dr. Luís Meira, presidente do INEM, para fazer um curso de pós-graduação no estrangeiro. E, portanto, é esta empresa que, além disso, também tinha um capital social de 0 euros, mas que, em poucos anos, já tinha ganho mais de 50 milhões de euros em contratos com o INEM. Como é que explica isto? Sabe quem é que está por trás desta empresa? Alguma vez reuniu com esta empresa e sabe quem é que está por trás deste negócio? Não sei, desconheço a empresa. Deixe-me só fazer aqui um parênteses que parece-me importante. Desconheço. Deveria conhecer se estivesse em funções na Comissão de Trabalhadores na altura, porque é um acompanhamento, é um controle de gestão que a Comissão de Trabalhadores deve fazer. Mas, efetivamente, nós entramos em funções em agosto de 24. Portanto, desconheço o que está para trás. Nem sequer conheço ninguém da empresa, nem da Babcock, nem da Avincis. Mas, portanto, concorda que este tipo de contratação e este resultado deficiente para o erário público também corrobora esta avaliação da fraqueza dos dirigentes do INEM? Sim, não deixo de concordar. Deixe-me só dizer-lhe também que na Comissão de Saúde, nas comissões de saúde que têm ocorrido, não sei se será o caso em apreço, mas tinha sido pedido um aumento da resolução do Conselho de Ministros para a contratação deste serviço de teletransporte que não foi autorizado, o que obrigou depois à abertura de um ajuste direto que acabou de ter o visto do Tribunal de Contas. Não sei se será esse o timing, terá sido nessa altura, mas efetivamente julgo ter havido uma tentativa de aumento do preço do contrato para dar resposta ao que o mercado estava a exigir na altura. Muito obrigado, Sr. Corredor. Eu tive acesso a um comunicado que a Comissão de Trabalhadores do INEM publicou, penso que hoje de manhã ou ontem ao fim do dia, sobre a primeira morte destas 3 mortes por atraso ou por alegado atraso. Alegado não, o atraso existiu mesmo. A morte é que, não vou entrar aqui no nexo de causalidade, mas de facto a Comissão de Trabalhadores dirige-se aqui a este assunto. E diz, este fenómeno não é novo nem excepcional, estou a citar, há muito tempo que é documentado como causa direta de ambulâncias inoperacionais por falta de macas e de meios presos nas urgências. E depois fala também de uma falha grave do sistema com impacto direto na segurança da população. Eu fiz esta pergunta ontem ao Dr. Rui Lázaro e faço-lhe assim também. O que é que diria às famílias das pessoas que perderam os seus entes queridos nestes episódios, não só no da greve, mas destes episódios também? Antes de mais,
os sentimentos à família, aos amigos destas vítimas que, por falha do Sistema Nacional de Saúde, acabaram por falecer. Efetivamente há um atraso, é preciso perceber qual é o atraso, onde é que o atraso está para podermos corrigir. Não basta dizer, não basta tirar para o ar que é por causa da triagem ou porque o INEM se atrasou, porque se continuarmos nisto de tirar culpas, passa-culpas, não conseguimos apurar responsabilidades. E aquilo que eu diria à família destas vítimas é que efetivamente houve uma falha. E essa falha, do nosso ponto de vista, e eu já dei um exemplo com a AM do Seixal, ter ficado retida 5 horas no hospital, e este problema tem que ser, não é novo, e tem que ser resolvido da raiz. Há aqui outra questão, que é, nós já falámos disto com a Sra. Ministra no final de 2024. Durante o ano de 2025 houve um caso de uma grávida que também esteve 1 hora e meia, se não me engano, à espera para saber qual era o hospital de destino. E a solução aparentemente terá existido no final de 2023, com um despacho da Sra. Secretária de Estado da Saúde, para que os hospitais adquirissem macas para libertar meios de emergência. Portanto, das duas, uma. Ou os hospitais, as OLS, não conhecem o despacho, ou ignoraram-no olimpicamente. Porque o que é facto é que não existem macas para esta transferência. Portanto, é de lamentar que, estando um problema identificado, não se tenha conseguido resolver, ou pelo menos ninguém tenha cumprido uma ordem direta daquilo que é a tutela. É verdade, Sr. Coordenador, e é pena também que o Sr. Primeiro-Ministro não tenha lido o seu comunicado, nem tenha ouvido os trabalhadores, porque o que anunciou há pouco no plenário foi a compra de mais ambulâncias, quando se calhar o problema se resolvia com muito menos erário público, comprando as macas como sugere. Como último assunto, e porque o meu tempo está a acabar, quero perguntar-lhe sobre algo muito grave que foi dito aqui ontem, porque foram utilizadas estas duas expressões, coação e perseguição, relativamente aos trabalhadores do INEM. Isso foram utilizadas estas duas expressões pelo presidente do sindicato que tivemos aqui ontem. Sabemos também, já de audições anteriores da Comissão de Saúde, que os trabalhadores se queixam da arbitrariedade com que são levantados os processos disciplinares ou com que eram levantados no INEM. Isso preocupa-nos bastante e é-nos dado conta também que esta sensação de perseguição, de coação e de levantamento de processos disciplinares está na base dos 30% de abandono, ou de chegar aos 30% de abandono em algumas profissões no INEM. Como Comissão de Trabalhadores, como é que vê esta situação das coações, das perseguições e do levantamento arbitrário de processos disciplinares? E termino. Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente aos processos disciplinares, a minha resposta é muito simples e direta. Se há matéria para, ou pelo menos indiciária, de procedimento disciplinar, deve ser aberto. Caso contrário, não. O que nos leva àqueles que podem eventualmente estar a ser abertos sem essa premissa. E que me leva também à questão da perseguição. Eu perseguição não utilizaria tanto esse termo, mas deixe-me dar-lhe aqui também uma nota que o INEM tem uma comissão de acompanhamento permanente às situações de assédio no trabalho, da qual fazem parte 5 elementos, um deles é um representante da Comissão de Trabalhadores, que sou eu. E, portanto, posso-lhe dizer, sem estar aqui a quebrar sigilo nenhum, que existem várias queixas de assédio e, no meu ponto de vista, sem abordar nenhuma questão em concreto, com razão. E com assédio por parte de quem? De dirigentes. E não é só de dirigentes, obviamente, mas há muitas queixas sobre dirigentes. Portanto, não é descabido a afirmação que foi feita ontem. Há alguma coação, direi que há mais alguma pressão, há alguma falta de profissionalismo e, acima de tudo, falta de empatia com os profissionais que dão tudo por esta casa.